Oi, gente! Tava com saudade! Quanto tempo que a gente não faz live? Desde o ano passado. Aí eu tava aqui em casa, deixa eu só salvar aqui o nome. Eu tava aqui em casa agora. Diana tá na casa de uma amiguinha e eu tava aqui, e eu falei assim, gente, vamos fazer uma live, vamos ver todo mundo. Gostou? Só ia ser mais legal se eu visse vocês, tá? Olha só, gente, eu quero conversar com um tema que eu sei que acaba gerando muitas dúvidas, né? Em todas as famílias, tá? Porque quando eu pego um bebê, por exemplo, que só adormece mamando, e aí quando eu falo, mãe, esse bebê, a gente tem que encorajar o nosso filho, né? A conseguir adormecer, a conseguir relaxar de forma independente. A mãe fala, Fer, não vai conseguir nunca, né? Porque é tão difícil já, comigo ajudando, como é que ele vai conseguir de forma independente? Então, hoje eu vou direcionar só para essa questão da autonomia, tá? Fiquem aqui comigo, hoje eu não vou salvar, normalmente eu sempre salvo a live, mas hoje eu não vou salvar, vai ser uma live rapidinha, só pra gente direcionar mesmo, falar sobre isso, tá? O que eu preciso olhar e o que a gente precisa pensar? A criança, ela busca padrão, tá? Ela, não só a criança, nós também, nós seres humanos, a gente busca padrão nas coisas, a gente busca previsibilidade, porque isso gera segurança para nós. Então, sem querer, lá atrás, quando esse bebê nasceu, para ele era mais fácil adormecer mamando, pra gente também. E tava tudo bem, é super natural. Depois que a criança mama, é um momento onde a criança libera ocitocina, onde pra ela é como se ela corresse uma maratona, então super cansa a criança. Então é muito natural que ela relaxe e adormeça. Isso não é um problema, tá? Quando que eu preciso olhar para essa questão do adormecer mamando ou do adormecer sendo urinado, que aí eu olho e falo assim, não, está sendo um problema. Quando essa criança, ela não consegue relaxar de uma outra forma. E aí, essa criança acorda várias vezes na noite e ela precisa desse estímulo para voltar a dormir, né? Porque tem criança que dorme mamando e dorme a noite inteira, tem criança que dorme sendo urinada e que dorme a noite inteira. Ainda assim, no meu ponto de vista, eu acho importante estimular que essa criança vá cada vez mais acordada pro berço e que ela saiba fazer isso. E eu vou dizer pra vocês por quê. Hoje eu tava conversando com uma mãe agora, tipo uma consultoria agora à tarde, e a gente começou a entrar no assunto de, meu marido dorme pouco, tal, e tava falando sobre isso. E João, né, que é o pai de Diana, meu marido, é um cidadão que não tem bons hábitos de sono, tá? E por que isso? Porque ele não aprendeu lá na infância. João não sabe se aquietar, fechar o olho, começar a respirar e aquietar o pensamento para adormecer. Ele precisa assistir tela, o que é completamente avesso que é indicado para ele conseguir se desligar e adormecer, porque isso não foi construído dentro dele. Então, assim, eu acho sempre importante, independente de se essa criança dorme bem ou se ela não dorme, ter essa autonomia. E como que a gente consegue? Primeiro, tudo que a gente vai pensar assim, a gente não muda nada num momento difícil. O que significa isso? Eu não mudo nada quando tá nascendo um dente, eu não mudo nada quando a criança tá numa fase onde tá aprendendo a engatinhar, que é uma fase que ela tá mais agitada, onde, por exemplo, ela tá resfriada. Eu não vou mudar nesse momento. Quando a gente tá cansado demais, ou quando a gente tá doente, a gente recebe bem as coisas. Gente, a gente não recebe, vou baixar um pouquinho aqui, ó. A gente não recebe bem as coisas, porque a gente tá cansado e a gente, na verdade, precisa de descansar. Então, a gente precisa se recuperar. Então, esse é um ponto bem importante, da gente olhar e ver como essa criança está. Não, meu filho tá super bem, tá numa fase super tranquila. Tá, então você já ajustou a rotina do dia, assim, o seu filho já tem boas sonecas. Porque não adianta a gente só olhar pra forma do adormecer, é importante que essa criança descanse para que a gente proponha algo novo na forma de adormecer e ela consiga aceitar. E se essa criança estiver muito cansada, ela não vai aceitar. Veja só, quando eu estou muito cansada, se João vier me propor algo diferente, eu vou falar, tá
louco, tô cansada, né? E a criança não é diferente. Então, por isso que é muito importante que a gente cuide do dia da criança. E também, porque se essa criança não tirar uma boas sonecas no dia, o que vai acontecer é que vai chegar à noite com o cortisol elevadíssimo. E isso compromete muito a melatonina, que é a amiga do sono à noite, né? Então tá, não, Fer, tá tudo certo, tá tudo ajustado, tudo isso, tá? Fer, eu estou no passo que o meu bebê só adormece mamando. Qual é a opção? Como eu faço para mudar isso? Você tem duas opções. Isso eu falo na consultoria, gente. Isso é uma das minhas orientações da consultoria. Mãe, entenda só, a gente tem duas opções. Ou você vai trocar a ordem das atividades, tá? Vai colocar, por exemplo, ao invés da mamada ser a última atividade antes do adormecer, eu vou colocar, por exemplo, mamada, banho e depois dormir. Então eu tiro a mamada de próximo do adormecer. E aí eu vou entrar no quarto, vou fazer uma massagem e vou dar um colinho bem apertadinho aqui, assim, ó. Lembra que a gente precisa trocar, né? Eu vou tirar o adormecer mamando. Eu não estou falando em desmame, preste atenção, é só não adormecer sugando, só não esse hábito não acontecer, tá? E eu vou trazer o colo, eu vou trazer um outro conforto, eu vou dar o colinho aqui, ó, bem aconchegadinho, eu vou dar essa firmezinha aqui no corpinho para ele se sentir seguro, vou balançar e vou ter muita calma nesse momento. Gente, aproveita, se tiver alguma mãe que vocês conheçam, que precisa ouvir, eu não vou deixar salva, vai ser bem rapidinho, 15, 20 minutinhos a gente finaliza. Manda um aviãozinho aqui, ó, realmente é o intuito mesmo, levar essas informações para as mães. A minha maternidade mudou muito quando eu consegui entender o sono da Diana, tá? Então, quando eu falo assim que isso realmente é minha missão de vida, que eu venho aqui, que eu tô disposta a, né, de alguma forma conseguir ajudar, é genuíno, tá? Isso dentro do meu coração. E que eu gosto mesmo de estar aqui, olha, eu podia estar lá jogada no sofá, que eu tô sozinha em casa e tô aqui com vocês porque eu gosto, porque eu amo estar aqui, viu? É quase a minha segunda casa aqui, gente. Então, olha só, eu vou dar esse colinho, né? Eu vou dar apertadinho aqui. Aí a mãe diz assim pra mim, Fer, quando isso acontece, o meu bebê chora, meu filho chora. Então, aí o que eu preciso entender? Gente, o choro, ele é uma forma de comunicação. Ele é uma forma dessa criança dizer assim, mãe, você me ensinou, você me colocou por 8 meses, por 9 meses, por 6 meses, por 4 meses, por 5 meses, adormecendo, mamando. Pra mim, mãe, é seguro eu adormecer mamando. Então eu vou chorar, porque eu preciso de mamar, eu preciso sugar pra mim dormir, né? É igual a gente que quando precisa sempre comer um docinho depois do almoço, é um hábito que a gente constrói ali. Se a gente passar 6, 7 dias sem comer, vai ser difícil, mas depois fica mais leve. É a mesma coisa agora, tá com seu filho aqui no colo, dá esse conforto. Nina, faz uma troca. Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo, não, peraí, gente, para. Constrói a linha de raciocínio, breca aqui. A primeira, que eu me perdi na linha do pensamento. A primeira forma é trocar a ordem da atividade, né? Que eu falei assim, de entrar, ao invés de ser o mamar, a última atividade antes do dormir. A segunda forma é se essa mãe disser, não dou conta disso. Então, o que a gente pode fazer? Deu mamar ainda com a luz acesa, dá um peito. Eu sempre oriento que você entre um pouquinho antes do que você está acostumado a entrar no quarto para fazer isso, para essa criança não estar muito cansada, tá? Aí você vai entrar no quarto. Se ela estiver muito cansada, ela vai dormir no peito. Aí você vai entrar no quarto, você deixa lá uma luzinha acesa pra você tá vendo o que vai estar acontecendo. Você vai dar um peito, você vai dar outro peito. E aí você vai tirar a criança, a boquinha da criança, depois que ela já mamou, que a mamada já começa a ficar lenta, que é aquele ponto que vai mamar pra relaxar, pra dormir. Eu vou tirar do peito e vou trazer pro colo. Meu filho vai chorar da mesma forma, vai chorar, mas vai ser acolhido. A mesma coisa do que trocar a ordem das atividades, tá? Vai ser acolhido, vai ter colo, vai ter balanço, vai ter conforto. Você vai passar isso, essa calma,
passar mesmo, vibrar com o seu filho e mostrar pra ele que é uma nova forma, mas que ele não tá desconfortado, que você tá ali, que você tá junto com ele, mas a gente precisa vibrar essa confiança pra criança, porque se a gente tiver numa energia agitada junto com a criança, as coisas não vão funcionar. Se conecta, respira fundo, a gente não pode ter medo do choro do nosso filho, o choro não é algo ruim, a gente precisa aprender a estar junto com o nosso filho quando ele está chorando, mas não ter medo, não querer calar. Quando a gente quer calar o choro do nosso filho, gente, a gente não é empático. Pensa comigo, se eu tô aqui chorando por algum motivo, contrariada com alguma coisa, você diz assim pra mim, você não tem motivo pra chorar. Ou então você diz assim pra mim, você me dá alguma coisa pra comer, pra eu parar de chorar. Você tá sendo empático comigo? Você tá me ajudando a evoluir de alguma forma? Não tá, e é a mesma coisa criança, né? Isso é um ponto importante da gente olhar. Eu queria ter sabido disso quando a Diana tinha 4 meses, e eu não soube, eu achava que eu tinha que calar o choro dela. Então assim, ou eu colocava chupeta na boca dela, ou eu colocava o peito na boca dela, e eu não entendi que eu podia confortar ela com colo, com balanço, de uma outra forma, né? Aí o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, essa criança, gente, é inacreditável, você faz isso tipo uma semana, repete. Sabe quando você tá no meio de uma mata, sabe a mata? E aí você não tem caminho pra onde ir, se você passa no mesma trilha, você passa, o que acontece? Você faz ali um caminho, quando você faz ali um caminho, fica muito mais fácil, e a criança é isso, você passa sempre da mesma forma, você começa a ofertar com previsibilidade, ela vai entender, e aí, gente, inacreditavelmente, teu filho vai tirar a boca do peito e vai querer teu colo. E aí você vai falar, cara, surreal, isso não é possível de acontecer. Gente, eu achava também que não era. Eu juro que eu achava, porque Diana, vocês estão mandando pergunta, né? Não tô conseguindo ler tudo. Porque Diana, senão eu me desconcentro, viu, gente? Então eu não tô lendo, tô só falando, ó. Porque Diana, gente, também eu falei, gente, ela não vai fazer isso nunca. A criatura só dorme mamando, ela não vai aceitar sair na boa do meu peito e deitar no meu colo. Aceita, gente, aceita. Quando eu exalo confiança, quando eu exalo previsibilidade, gente, tá? Vamos lá, agora pensando na segunda parte, tá, Fernanda, agora eu não adormece mais mamando, mas agora eu tenho um trabalho maior ainda, porque eu tenho que ficar em pé ninando, né, porque antes eu só colocava o peito, eu só colocava a mamadeira e ele dormia. E agora o que eu faço? Agora, gente, eu diminuo o balanço, eu simplesmente pego o bebê no colo, minha filha no colo e sento. Feia, mas pera, teve uma mãe que falou um negócio pra mim que eu dei muita risada esses dias. Ela disse assim pra mim, eu acho que minha filha mede a distância que eu tô do teto, porque quando eu sento ela chora. Aí eu disse pra ela, eu falei, mas ela não tá confortada? Ela não tá no teu colo? Tá tudo bem, ela tava acostumada com o balanço, mas balanço é hábito, gente. E eu penso que, assim, ó, que se a criança estiver chorando muito, tá tudo bem você dar uma balançadinha, mas não aquele balanço incessante, assim, ó, sem parar. Esses dias não, já vai passar um tempinho já. Antes de paralisar dessa vez, que aqui tá tudo parado de novo, eu fui no shopping em Bauru, e aí tinha um pai com um bebê no colo, e ele tava, acho que tentando fazer a criança dormir. Gente, juro, assim, bizarro de ver o tanto que ele chacoalhava a criança. Ele ficava até na pontinha do pé pra chacoalhar, assim, sabe? E aí eu falei, meu Deus, tipo, a criança era pequenininha, devia ter 4 meses. Eu falei, não vai sustentar quando essa criança tiver com 10, 11 meses. Como é que você aguenta fazer isso? E outra coisa, o adormecer é algo que é relaxante, é pra gente se conectar, pra gente tranquilizar. Você imagina você sendo sacudido pra dormir? É meio que, tipo, ficar quieto, você, né, sacudindo. Então, assim, ó, senta e dá o colo, né? Colo parado, mas ele tá chorando. Eu entendo, porque ele quer ser balançado, de alguma forma é um hábito. Você pode tirar esse balanço de forma mais gradual, você pode tirar esse balanço diminuindo a intensidade, depois você pode tirar esse balanço com intermitência, mas, gente, esse balanço vai ter que sair, porque o berço balança? Não, o berço não balança não, tem uns que balança, Bia.
Eu já atendi famílias que tem aqueles berços que quando a criança acorda tem um sensor que ele dá uma vibradinha, mas não, a maioria dos berços não balançam, né? E aí, como é que vai acontecer? Vai dormir no colo sendo balançado, vai acordar no berço ali, parado. E aí, pra voltar a dormir, precisa ser balançado de novo e aí entra num ciclo que nunca mais sai. Então, o colo não tem coisa que dê conforto maior no mundo do que colo de mãe. Diminui cortisol também, gente, assim como mamar, dá um colinho aconchegante, acalma o coração, mãe. Conecta com esse momento, respira, passa calma pro seu filho. Se você entrar na energia agitada do seu filho, vocês não vão conseguir se acalmar. Então, calma, calma. Como que a gente faz? Olha essa mãe aqui me mandou, eu tava olhando aqui, eu vi, bola de pilates. Eu já atendi muitas famílias que usam bola de pilates, que usam rede. Como é que a gente faz pra tirar? Gente, fura a bola de pilates. Porque assim, ó, se a bola estiver lá, no perrengue, você vai voltar pra bola. É mais por você do que pela criança. E aí, você fica meio que ficando em volta e nunca que sai da bola. Traz pro colo, acalma. A bola de pilates é uma necessidade que não é fisiológica, tá no teu colo já. Vai lutar um pouquinho porque vai ser diferente no começo, mas não dê. E tá tudo bem a gente não dar. Você tá confortando com o colo, você não tá abandonando, negligenciando nada no berço, né? Deixando ali, saindo do quarto, não é essa a questão, né? Então aí a gente tirou o balanço, o colo tá parado. Agora é aquele momento que é a virada de chave. Sabe aquele ponto que a criança tá assim, com o pé, tá com o pé em duas canoas, assim, tá tipo com o pé no dormindo e um pé no acordado? Põe a criança no berço. E aí você vai dizer assim pra mim, Fernanda, eu vou te matar. Porque aí eu pus, sabe o que aconteceu? Ele acordou. E aí ele ficou super power, mega agitado no berço. Levantou, baixou, virou, dependendo da idade a criança quer pular. Tá tudo bem, não pega a criança no colo, deixa teu filho ali, está tudo certo. Teu filho, os micro despertares do meio da noite, gente, eles são fisiológicos. Se ele não aprender a lidar nesse momento que ele está ali no berço, ele vai fazer isso no meio da madrugada. Então a criança precisa explorar aquilo. Como é que a criança ela aprende as coisas brincando? Então ele precisa ter esse momento ali no berço, deixa ele ali, espera. Se ele chorar, de novo, pega no colo, lembra dos dois pés na canoa, tá com o pé numa canoa, com o pé na outra canoa. É esse momento. Põe no berço para que a última memória seja, opa, tô indo no berço. E a próxima evolução é já chegar, dar um abraço, colocar no berço e esperar. Espera, vai pular no berço. É realmente isso. Parece que a criança se agitou quando põe no berço. É natural que a criança leve até 30 minutos para relaxar. É o período de latência. Mas isso, eu digo, quando a criança já tem rotina. Quando para a criança já é super mega normal, o que vai acontecer no processo de mudança. Hoje eu falei isso para uma mãe, tenha trabalho no primeiro momento de colocar teu filho no berço para adormecer à noite, porque é um momento onde ele vai aprender, onde ele vai desenvolver aquela capacidade de se tranquilizar ali, de conseguir relaxar para dormir. Quando você fala dormiu em 5 minutos, será que não houve estímulo demais para relaxar essa criança, para que essa criança adormecesse? E aí depois ele vai precisar desses estímulos no meio da noite? Gente, não é do dia para noite. É um processo. É um dia de cada vez, tá? É um processo. Mas precisa ser feito, tá? A gente precisa se respeitar, a gente precisa respeitar o nosso filho. Não pense que a gente tá fazendo só... tem mãe que fala assim, me sinto egoísta quando eu tô olhando só pro meu sono. Você não tá olhando só pro seu sono, você tá olhando pro sono do seu filho, que acorda 10 vezes na noite e tem essa dependência de ser ninado, de mamar no peito. Enfim, essa criança está em privação de sono. Essa criança que está em fase de crescimento, em fase de aprender as coisas, tá passando o dia irritado porque teve o sono inteirinho picado, né? Então, não vem falar pra mim que, eu me sinto egoísta. Egoísta do quê? Não tô nem falando pelo teu sono, até porque é o momento de consultoria, o processo da consultoria, né, quando eu acompanho as famílias, eu brinco muito com isso com a mãe. Eu digo, mãe, você não tá dormindo? Você vai dormir um pouco
menos, porque é um processo onde eu tô colocando um novo hábito, onde vai demandar esse trabalho, essa energia ali da família, e é a família que tem que comprar para conduzir, né? Então, assim, olha pela qualidade de sono do seu filho, que tá tendo o sono interrompido a noite inteira, e não vem falar pra mim, é uma questão da idade. Eu atendo crianças de 3 anos que acordam a noite inteira. Você tá entendendo? Então isso é muito importante de ser olhado. Gente, sextou! Queria agradecer profundamente todo mundo que esteve aqui, tá? Eu não vou conseguir responder perguntas hoje de vocês. Realmente eu vim aqui super rapidinho. Eu tive um tempo que eu falei, eu vou entrar porque eu realmente sinto muita saudade. Amanhã ou domingo eu vou abrir uma caixinha de pergunta. Guarde as dúvidas, vocês me mandam lá. Semana que vem, de novo, a hora que sobrar um horáriozinho assim, vamos marcar uma live igual essa, assim, bem objetiva, bem direta. Queria, assim, mandar um beijo no coração de cada um de vocês, tá? E o que vocês precisarem, o que eu puder ajudar vocês, contem comigo, tá bom?